Boa noite, tudo bem? Vamos chegando, galerinha. Hoje nós temos um tema muito bacana. Pessoal aí que vai chegando que não me conhece ainda, eu sou a Meire Camia, sou psicóloga. Deixa eu ver se eu estou conectada aqui direitinho. Sou psicóloga, teóloga e hoje e toda semana a gente faz a nossa live aqui quarta-feira com o tema que vocês escolhem através do nosso Telegram. Então, quem não faz parte ainda do Telegram, entra lá. Oi, galera! Chegando! Um assunto hoje bacana, que é como desenvolver a nossa mente forte, como fortalecer a nossa mente, tá? Então, a gente vê hoje, pessoal, um grande problema que é a mente fraca. A maior parte da nossa população tem mente fraca. Mente fraca é aquela coisa, não tem força de vontade, não consegue realizar aquilo que deseja. Boa noite, pessoal, vamos chegando. Neuza, o Almeida, Jerusa, ótimo. Então vamos lá. Pessoal, essa live vai ficar depois salva lá no YouTube, tá? Então ele não fica no Instagram, ele vai ficar lá no YouTube. Prazer, obrigada, gente. Ótimo, quero agradecer aqui a presença de vocês e quero já começar, porque depois a live fica salva lá no YouTube e aí depois fica muito oi, 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 aí fica ruim lá. Quem assiste depois, tá bem? Pessoal, então o nosso objetivo hoje é a gente conversar sobre como fortalecer a nossa mente. Estruturei a live da seguinte forma: primeira parte, eu vou fazer uma comparação para a gente definir o que é uma mente forte e o que é uma mente fraca. E depois a gente vai para as dicas de como a gente pode desenvolver, quais são os requisitos para desenvolver uma mente forte, que é o que todo mundo deseja, tá? Então, para quem não me conhece, eu misturo um pouco das ciências aqui, um pouco da visão da psicologia, da neurociência, da teologia, para que a gente possa ter uma visão um pouco mais ampla da nossa existência, tá bem? Então vamos lá. O que é a tal da mente forte? Mente forte é mente focada. É aquela pessoa que tem força de vontade, que é coerente, que fala e faz. É aquela pessoa corajosa, que defende seu ponto de vista, que não tem medo, né, de defender aquilo que ela acredita. Então ela luta por justiça, ela não é uma pessoa banana, né? E hoje em dia, o que a gente vê é esse mimimi, ai, porque é isso, ai, não pode falar isso, ai, daqui a pouco eu falo assim, já não pode me chamar de japa. Tá, eu sou o quê? Né? Entende? As pessoas se ofendem hoje demais com qualquer coisa. E esse mimimi, ele corrói a nossa força, tá? A pessoa de mente forte, ela tem virtudes. Ela é honesta, ela é justa, ela é bondosa e ela não tem vergonha de ser ela mesma, tá? Isso é a pessoa mente forte. É uma pessoa não corrompível nos seus valores e é uma pessoa realizadora. Então você vê que é uma pessoa que consegue realizar coisas. Então ela faz, ela não fala só, ela faz. E o que é uma pessoa de mente fraca? A pessoa de mente fraca, ela tem a mente dispersa. Ela quer muita coisa, mas ela não consegue realizar nada. Então ela tem muitos sonhozinhos, ela tem muitas vontadezinhas, mas sabe aquela vontade que vai e some? Então ela fala, ai, agora eu vou começar a fazer ginástica. Aí não faz. Agora eu vou começar a fazer minha dieta. E não faz. Agora eu vou começar a ler, né? E não começa. Então, assim, isso é muito ruim, né? Por quê? Porque a fala fica aquela coisa meio de lorota, assim, sabe? Assim, parece que fica perdida, é uma fala que não tem força, tá? E acaba caindo também naquela lorota da lei da atração falsa. O que é a lei da atração falsa? É aquela fé burra de que você acha que só de você pensar em coisa positiva vai acontecer uma mágica na sua frente, vai acontecer um trem aqui que vai aparecer dinheiro na tua frente. Tem gente que acredita nisso, né? E não é assim. O que acontece é que existem leis nesse universo e que as leis precisam ser cumpridas. Então não é só você pensar que vai aparecer, porque se fosse assim era muito fácil. Eu deitaria no meu sofá,
ficaria pensando que vai vir dinheiro, vai vir dinheiro, vai vir dinheiro, e ele apareceria assim com uma mágica na minha frente. E não funciona assim, galera, né? A gente tem que entender essas leis e a diferença entre a mente forte e a mente fraca é que a mente forte ela entende as leis e segue à risca, integrando mente que está no nosso corpo com as ações do corpo, tá? Porque senão a gente está numa terceira dimensão, a gente precisa realizar as coisas aqui e depende do nosso esforço, depende do trabalho, ok? Então, essa força motriz, que é o nosso corpo, que é o nosso trabalho, tem que ter. Agora, tem que ser algo pesado? Tem que ser algo difícil? Não. Essa que é a questão. Então, o trabalho ele tem que ser bacana, ele tem que ser leve, tem que ser divertido, mas tem que ter trabalho. Não dá para você ganhar o teu dinheiro sem ter um trabalho. Não existe isso, tá? Então, vamos começar a diferenciar as coisas aqui, ó. A pessoa da mente fraca, ela é Maria, vai com as outras. Então, ela pega sonho que não é dela. Então, ela fala assim, ai, aquela pessoa tem uma conduta tão bacaninha. E aí ela pega aquele sonho que é do outro e fica lá vivendo o sonho do outro, faz curso porque o outro fez um MBA, bonito aquilo e vai fazendo, não sabe nem para onde vai. Faz 3 milhões de curso, não executa nenhum, não realiza uma atividade, faz faculdade e não exerce a faculdade. Então, assim, não dá sequência àquilo que começou, tá? E se torna, assim, muito insegura com relação aos seus próprios valores, tá? Assim também, porque é insegura, se torna covarde no sentido de se garantir, né? No sentido de se garantir, inclusive, num debate, de falar, olha, a minha opinião é essa e eu defendo essa ideia. Então ela fica sem força na palavra, tá? E fica também muito insegura porque não confia em si, tá? Porque não trabalhou essa coisa que é o fluxo que eu sempre falo, né? O fluxo eu tenho uma ideia e executo na minha mão, executo no meu corpo. Eu falo, vou para academia e vai para academia, sabe esse tipo de coisa? Então, vamos lá, estamos fazendo essa diferenciação aqui agora sobre... Ô, Ricardo Aires, querido! Foi meu aluno, que legal! Olha só, vamos assim, descendo um pouco mais no nível da nossa reflexão. Então, a pessoa com a mente forte, ela tem propósito na vida. Ela sabe para que ela está existindo, tá? Nós vamos chegar, então, na segunda parte da live, que eu vou falar um pouco mais sobre essa questão do propósito humano e como que aí as diquinhas para a gente poder começar a ajustar essa mente forte, tá? Ela tem que ser trabalhada, ela tem que ser conquistada. Senão a gente comprava a mente forte na farmácia, não tem lá, tá? Então, a mente forte, ela não planta qualquer semente na cabeça. Então, nós temos um jardim. Então, quando Deus faz lá o paraíso, ele pede para quê? Para que o homem cultive aquela terra. A gente tem uma terra fértil, que é a nossa mente. E a gente tem que tomar muito cuidado como jardineiros, que tipo de semente a gente vai deixar brotar lá. Não pode ser qualquer semente, tá? A pessoa da mente fraca, ela deixa qualquer pessoa plantar o que for na cabeça dela. Quer um exemplo? Ó, pessoa de mente fraca é assim. Ela tá lá bem boa, né, de bem com todo mundo. Chega alguém bem no ouvidinho da mente fraca e fala assim, dá uma olhada naquela menina ali, tá te olhando tão esquisito, eu acho que ela tem inveja de você, sabia? Pronto. Sussurrou isso no ouvido da mente fraca, plantou a semente. A pessoa que tem a mente fraca, ela estava super de bem com aquela pessoa ali, mas foi alguém falar uma fofoquinha no ouvido dela, aquela semente do mal começou a brotar. E nem era uma semente dela, era uma semente que era de uma outra pessoa, né? E que plantou na cabeça dela a fofoquinha, plantou a desconfiança, e aí a pessoa começou a olhar e falar assim, não é que a pessoa é esquisita mesmo? Eu acho que ela tem inveja, olha só o jeito que ela está olhando para mim, sabe? Então começa a
cultivar aquela semente que não era dela. E é isso que a gente tem que tomar cuidado. Em primeiro lugar, gente, que eu já quero colocar aqui. Se você quer ter uma mente forte, não deixa que qualquer semente seja plantada na tua mente. Refuta. Então isso acontece muito nos trabalhos. A pessoa entra num trabalho, está toda animada, motivada. A pessoa motivada, ela ameaça. Pessoa motivada é uma ameaça nos ambientes de trabalho. Sabe por quê? Porque aqueles que já estão na zona de conforto, que estão lá no bem bom, quando vê um novato animado, cheio de gás, ai, que perigo que é aquele novato. Sabe por quê? Porque o novato vai fazer tudo aquilo que não foi feito. Aquele pessoal que está cansado já, que já está desmotivado, só reclama do trabalho, faz o seu pior possível lá no trabalho, e quando surge alguém que tem um gás, que tem criatividade, que vai superar o resultado deles, o que eles fazem? Vai lá e planta a semente do mal. Vai no ouvidinho do cara novo e faz assim, ó. Amigo, aqui o negócio é ruim, viu? Eles atrasam o pagamento, aqui ninguém te reconhece, aqui você vai trabalhar que nem um cão, ninguém vai falar nada pra você, entendeu? Não vão te reconhecer. A gente aqui, ó, tá tudo, ó, estamos todos desanimados, estão tudo querendo pedir as contas, mas não pede, né? Aquele novato que estava todo animado pela inveja do outro, que tem o novato também tem mente fraca, se deixa levar pela sementinha do mal que foi plantada na cabeça dele, e aquela motivação linda e maravilhosa, aquele gás todo, vai sumindo. Olha só, tá? O Maria vai com as outras. Aí, aquele ânimo de trabalhar mais vai desaparecendo e daqui a pouco ele está no mesmo nível que os outros. Entendeu isso? Então, olha só como a gente se deixa crescer erva daninha naquilo que você tem de mais rico, que é a tua mente. Então, cara, toda vez que alguém fizer fofoquinha para você, rechaça. A fofoca é do outro, não pega para você. A gente tem que ter discernimento e saber separar o que é bom e o que é ruim, o que eu vou cultivar dentro da minha cabeça e o que eu não vou cultivar. Então, a gente tem que ter muita esperteza nesse sentido, sabe? Estão me perguntando se são vampiros? De uma certa forma são, né? Um pouco. O que é o vampiro? O vampiro, aliás, eu tenho um vídeo lá na internet que eu falo sobre os vampiros energéticos. Lá eu explico um pouco melhor essa questão do vampiro, tá? Mas aqui eu tô falando de gente que planta erva daninha na tua mente. É gente que vai com fofoquinha. É gente assim, ó, por exemplo, você tá animado para abrir um negócio. A pessoa vem e fala assim, eu acho que isso aí não vai dar certo não. Sabe por quê? Porque fulano abriu e faliu, não sei o que lá, foi lá e fez e não deu certo. É o tipo de gente que vai te desanimar. Ele vai tirar teu ânimo, vai tirar tua alma, né? Aquele gás que você tem no seu trabalho, a tua motivação. Por quê? Porque se você der certo, vai escancarar na cara dele que ele não foi capaz de fazer. Então é muito difícil hoje a gente ver alguém que dê certo e ficar feliz com a pessoa que deu certo. Porque a nossa sociedade hoje, como ela está muito frustrada, a gente não consegue ver ninguém tendo muito sucesso, porque isso escancara na nossa cara que foi possível fazer o que eu não fiz. E é difícil a gente olhar para isso, dá vergonha da gente, tá? E isso tem a ver com a história do Éden. Tem a ver, hoje, aliás, gente, eu deixei uma reflexão hoje, lá no meu grupo no Telegram, chama Meio de Caminho a Ser Sucesso, baixa o aplicativo, é gratuito. E eu fiz hoje, eu deixei lá um áudio, aprofundando um pouco mais essa reflexão que eu vou falar aqui agora sobre o Jardim do Éden e essa questão da mente forte, tá? Então, quem quiser ouvir, vai lá, que está um pouco mais aprofundado, que na live não dá tempo. Mas é o seguinte, lá em Gênesis, você vai ver lá no capítulo 1, o versículo 26, versículo 26, que ele fala que a gente tem que dominar os mares, a gente tem que dominar os seres da terra, os animais, né? Por quê? Porque nós temos que estar no nível acima dos animais e tal. O que é o animal, que eu sempre falo aqui? Qual que é o auge do animal? Sobreviver e procriar.
É comer, beber, dormir e transar, certo? E nós aqui estamos vivendo nessa linha aí, ó, animal, tá? A gente não está transcendendo, não estamos nos tornando humanos. Para a gente se tornar humano, a gente tem que desenvolver as virtudes, uma delas é a mente forte. E aí, lá no Gênesis, no capítulo 2 aqui, no versículo 16, está lá: coma livremente qualquer árvore do jardim, mas não coma a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque certamente você morrerá, certo? Deus fala isso, ele põe uma condição. Olha, o que ele quer dizer com isso nessa linguagem simbólica? Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque senão você morre. O que é isso? Animal não sabe que vai morrer, mas ser humano sabe que vai morrer. Então, a partir do momento que a gente sabe que a gente tem uma finitude, que a gente vai morrer, isso já dá em nós assim uma angústia. Já dá em nós uma angústia. É isso que ele quer dizer. E com isso, ele dá para o ser humano um discernimento. Ele dá livre-arbítrio. E conhecer o bem e o mal significa que a hora que Adão e Eva comem o fruto do conhecimento e abre os olhos, abre os olhos? Eles enxergam o bem e o mal neles também. E eles veem a distância que eles estão de Deus. Que Deus é muito mais perfeito do que eles. E eles sentem vergonha. E quando sentem vergonha, eles se cobrem com a figueira, com as folhas da figueira. Então, essa vergonha a gente tem, todo mundo tem, quando a gente vê que alguém conseguiu e a gente não conseguiu, tá? Todo ser humano quer ser melhor a cada dia, é digno nosso da gente querer ser e poder ser. Mas a gente precisa ter mérito e tem que ter escolha. Então Deus, quando ele põe a árvore lá, ele avisa que tem uma condição. Você quer conhecer? Você quer conhecer? Você quer ter conhecimento? Então se prepara que tem consequência. Isso significa que tudo aquilo que a gente deseja, que a gente quer conhecer, a gente tem que se responsabilizar. Então a mente forte também é isso, né? A gente se responsabiliza pela conquista. Tá certo? Então, isso que eu estou falando aqui da mente forte, mente fraca, de você se empoderar, de você se responsabilizar pelo seu crescimento, isso está em Gênesis e isso é o que é esperado do ser humano. É isso que Deus espera do ser humano, que a gente queira ser melhor e que a gente lute para ser melhor a cada dia, porque nós queremos. Não é uma pílula que a gente vai tomar que vai acontecer uma mágica em mim. Não, eu tenho que querer, eu tenho que batalhar por isso, eu tenho que ter esse desejo dentro de mim, de querer ser melhor a cada dia. E aí eu vou me vencendo a cada dia, por isso que tem a questão da escolha, tá certo? Então tem que ser consciente. Então o que eu estou propondo hoje, nesse fortalecimento da mente, é que a gente, em primeiro lugar, escolha querer crescer. Não é para qualquer um, porque é um orar e vigiar e o tempo todo. Toda hora alguém vai vir com erva daninha na tua cabeça. Todo mundo vai vir o tempo todo tirando a tua graça, sabe? Você vai para academia, você começa a fazer a dieta, vem alguém passa com doce na tua frente. Você se mantém firme lá. E parece que tem uma conspiração, assim, sabe? Que todo mundo conspira e dá doce, quer dar doce para você o tempo todo. É como se todo mundo te puxasse assim para trás, sabe? Né? Mas parece que existe mesmo uma conspiração, né? Que toda vez que a gente quer crescer, aparece alguma coisa assim que te puxa, né, para trás, né? Mas é o teste. É ali que a gente tem que ir adiante. Tá? Então, assim, você fortalece a tua escolha e fala, não, eu estou firme na minha escolha. Você se casa com com os teus projetos, com aquilo que você deseja todos os dias. Então, é que nem o seu trabalho. Você tem que casar com o seu trabalho a ponto de gostar dele, mesmo quando a coisa está ruim. Então, quer dizer que o mercado está ruim, você vai abandonar o teu trabalho? Não. É que nem você casou e aí você quer o seu marido e sua esposa só pro oba-oba? Não, que quando a coisa tá ruim, tu tem que estar lá também junto, né? Faz parte da vida. E o trabalho é a mesma coisa. Tem gente que assim, começa a ficar ruim e vai embora, pede as contas, ou desiste desse trabalho, pega outro, sabe? Então, assim, a gente vai ser testado na nossa vontade, na nossa mente forte, ok?
Vamos lá. Pessoa, então, de mente forte, primeiro, não deixa plantar qualquer semente. Segundo, pessoa de mente forte constrói as suas convicções. Ela não pega emprestado, ela não pega opinião dos outros. E a gente vê isso muito em política. A gente não tem uma opinião formada, a gente pega dos outros. Qual que é o dos outros? O que está dando aí? O que está dando mais? Ah, é o fulano? Ah, então eu vou onde está ganhando mais. Ah, todo mundo está falando mal de tal partido, ah, então eu também vou falar mal. Quer dizer, não estudou, não pesquisou, não formou opinião e pegou opinião emprestada, tá? A gente faz isso também, sabe com o quê? Com sonhos, assim, né? Então, Maria vai com as outras da mesma forma. Constrói assim, por exemplo, ó. Muitas pessoas não constroem a sua missão de vida, ela pega emprestado, sonha emprestado, vai ver uma novela e fala, ai que lindo, aquela casa, aquele carro, e você pode perceber que todo mundo tem o mesmo sonho de querer morar numa mansão, de ter um carrão, de andar viajando pelo mundo, todo mundo sonha a mesma coisa. Sabe? Ninguém sonha assim, é muito difícil assim alguém sonhar com, não, eu quero uma casa mais simples, eu quero uma coisa, isso mais, pessoas mais bem resolvidas e mais maduras, já até uma idade um pouco mais assim, depois dos 40, que a gente já está bem mais maduro, a gente começa a querer até uma casa menor, porque a gente vê o trabalho que dá a casa grande, né? Então, aí, conforme você vai vivendo a vida e vai amadurecendo, você vai vendo que é uma idiotice sonhar com o que todo mundo sonha. Todo mundo sonha com a fama, todo mundo sonha sabe, que tem que ganhar rios de dinheiro, que tem que ter mega empresas com trocentos funcionários. Cara, não é todo mundo que é feliz com isso, não, sabe? Então, a pessoa de mente forte, ela constrói aquilo que faz ela feliz. Aquilo que ela gosta. E às vezes ela gosta de uma coisa muito simples. Às vezes ela não quer ter funcionário. Às vezes ela quer trabalhar de um outro jeito. Então ela vai construindo o seu sonho. Ela não pega sonho emprestado. E a pessoa da mente fraca, ela pega o sonho emprestado da onde? Dos filmes que ela assiste, da novela, do que as pessoas falam. Entende? Então, e depois ela acha mesmo que o sonho dela é aquele. Olha que coisa. E ela não sabe nem argumentar, depois se você der uma aprofundada ali, ela não sabe nem argumentar por que ela quer aquilo, sabe? Então, ela confunde a missão de vida dela com a das outras pessoas, ela não constrói a missão de vida delas, né? A pessoa de mente forte, ela tem mais convicção, ela se conhece, então ela conhece seus gostos, ela tem os seus interesses, ela conhece a sua aptidão, porque ela faz o exercício do quê? Da reflexão. Então ela reflete, ela fala, puxa, isso aqui eu estou fazendo, mas não estou gostando. Aquela outra atividade lá eu fiz, acho que eu me dei melhor. Então ela faz um exercício de autorreflexão que é muito importante, tá? Oi, gente, chegando, boa noite. Isso, na verdade, muitas pessoas querem ostentar, é isso mesmo, Lu, sabe? E ostentar para quê? Né? Para se sentir um pouco menos envergonhado, tá? E olha, o grande problema, assim, né, dessa inveja que existe dentro da gente, que todo mundo tem inveja, tá? Não vamos achar que aqui nós temos alguém melhor ou alguém pior, tá bem? Porque todos nós temos tudo isso que eu tô falando dentro da gente. Todo mundo pode cair nessa armadilha, inclusive eu. Por isso que eu falo que o exercício de orar e vigiar é para todos nós. Porque a qualquer momento a gente pode cair numa armadilha do ego. E assim, né? A gente vai ter um ego ideal. Todo mundo tem um ego ideal. O que é o ego ideal? É aquilo que a gente almeja ser. Todo mundo tem, assim, uma pessoa que a gente se espelha, a gente deseja ser, e é por isso que a gente trabalha todo dia querendo ser uma pessoa melhor. Isso não significa só ter dinheiro, mais dinheiro, mas ser uma pessoa honesta, uma pessoa justa, uma pessoa que a gente olha no espelho e a gente tem orgulho de ver, que a gente gosta de ver. Você fala, pô, me transformei numa pessoa legal, pô, valeu a pena aqueles sacrifícios todos que eu fiz, todas aquelas renúncias que eu fiz, né? Foi bacana, eu gostei. Então, todo mundo quer chegar nesse ponto, tá certo? E nós vamos ter um ego real, que é o que a gente é. Então, a gente fala assim, poxa, eu tô com uma distância aí entre aquilo que eu gostaria de ser
e aquilo que eu sou. Mas todos os dias eu trabalho para ser essa pessoa melhor. Beleza, esse é o normal, tá? Esse é o normal. O problema é quando a pessoa que tem a mente muito fraca, ela não tem essa confiança dentro dela. Então, quando ela olha o ideal e ela olha o real, tá tão distante dela que ela começa a fazer uma coisa que chama ego inflado. Tem gente que vive numa mitomania. Já ouviram falar isso? Mitomania é aquela pessoa que mente para ela mesma. É o tipo de gente que, sabe assim, ela se descreve como se ela fosse uma pessoa maravilhosa e ela não é. Então é assim, ó. Vocês devem conhecer alguém assim, que fala assim: olha, eu sou uma pessoa esforçada, eu faço isso, eu faço aquilo. Só que você conhece, você olha para ela, você fala, ela está falando de quem? Porque não pode ser dela. Ela não pode estar tão fora da realidade a ponto de ver nela as virtudes que ela não tem. Né? Mas de onde nasce esse ego, né? Essa autoimagem tão deturpada, tão distante da realidade? Aí todo mundo já viu aqui, ó. A Silvia, Meire, é pecado pensar só na gente na hora de conquistar algo? Olha, na verdade, conforme você vai amadurecendo tudo isso, você vai percebendo, ô Manuel, que quanto maior é a nossa vontade de ajudar as outras pessoas, mais sentido vai dando para o nosso objetivo, para o nosso esforço. Mas eu explico isso, tem outros vídeos no meu canal do YouTube, onde eu falo mais sobre motivação, e aí eu explico um pouco desse mecanismo, tá? Que você trabalha não só com a sua energia, mas com muito mais pessoas. Por exemplo, quando você pensa em Madre Teresa, dou esse exemplo, Madre Teresa de Calcutá, ela não trabalhava só para ela trabalhava para muitas crianças. Então, quando ela levantava de manhã, mesmo que ela tivesse aquela enxaqueca terrível que ela tinha, ela superava, ela transcendia a dor de cabeça dela. Por quê? Porque pelo outro você faz. Quem tem filho aqui sabe as renúncias e o sacrifício que a gente é capaz de fazer por filho, por amor a gente faz. O amor nos engrandece. Então, quando a gente consegue trabalhar olhando o outro, que às vezes para você falta energia, mas para o outro que você ama, você faz o sacrifício, entendeu? Então, por isso que a motivação em que você engloba outra pessoa torna mais forte a tua motivação, a tua força pessoal, entendeu? Perguntando assim, o pessoal, você vai ficar salvo na live, vai ficar no YouTube, tá bem? Então, vamos lá. Essa distância entre o ego ideal e o ego real é normal, todo mundo tem, mas o problema é de quando a gente começa a ter essa deturpação de autoimagem, de achar que eu sou o máximo, de achar que eu sou, sabe assim, a arrogância, gente, a arrogância é isso. É eu achar mesmo que eu sou o melhor que alguém. E tratar o outro, né, como se fosse uns manés. Como é que a gente vê isso? Do tipo assim, ai, como essa gente me irrita. Como esses meus vizinhos me irritam. Ai, que gente chata, mal educada, não suporto gente mal educada. Ó, essa fala é dessa daí que eu tô falando. É quando a gente se acha superior a outra pessoa. E eu falo o seguinte, cara, se você tá muito irritado com as outras pessoas, tá todo mundo te irritando, é porque você não tem virtudes para lidar com isso, que é tolerância, que é paciência, que é humildade, entende? Então, olha como o nosso ego vai nos enganando, o nosso orgulho nos engana muito. Então a gente fica achando que a gente é superior, né, a outra pessoa, mas na verdade, cara, a realidade, as pessoas que te irritam nada mais são do que personagens, espelhos, para mostrar para você quais são as virtudes que você tem que desenvolver. É só isso, entendeu? Então você fala, puxa, eu não tenho tolerância. Puxa, eu não tenho paciência. Entende? Então esse é o ensinamento, tá bem? Então a pessoa que não está tão descompensada, né, nessa mente fraca, né? Então, quando a gente está muito inseguro, quando a gente está com a mente muito fraca, a gente cai nessa armadilha de numa compensação da baixa autoestima, começar a se achar melhor. Aí, o que a gente faz? Vai para a rede social, tira 3.000 fotos assim. Né?
Assim, assim, ah não, meu braço ficou gordo. Ah não, sabe? A gente cria um personagem e posta na rede. Sempre feliz, sempre um sucesso, sendo o que a gente não é, fingindo que não tem problemas, né? Então a gente não consegue ter autenticidade, gasta uma energia imensa querendo ser o que não é, para tentar esconder a vergonha. Lembra da vergonha do Éden? Que Adão e Eva sentem vergonha pela distância que eles veem, que eles têm de Deus? Então, é isso. A gente começa a ter vergonha da gente, né? Pela distância, tá? Dos outros, porque daí eu começo a me comparar com o vizinho, começo a me comparar com as minhas amigas, eu começo a achar que todo mundo tem uma vida melhor que a minha, começo a sentir vergonha da minha vida, começo a ficar com vergonha da minha cara, da minha pele, do meu corpo. Olha, aí vai. Aí eu começo a fazer plástica aqui, plástica ali, aí não tem fim esse negócio, me endivido porque fico achando que eu preciso de uma bolsa, que eu preciso de um sapato, gasto que eu não tenho, faço a minha vida um inferno, né? E dos outros também que estão do meu lado, por conta desse movimento psicológico, tá? Porque não tem a mente forte, ok? Então é aquela coisa, né? Ó, um exemplo de mente fraca aí que a gente tem que tomar cuidado. Querer ser um mega empresário e não estudar para nada. É querer ser magra e não se dispor a fazer uma dieta, fazer um sacrifício. É querer ter saúde e não querer fazer ginástica, não querer comer direito. É querer ter o resultado sem ter um mínimo de sacrifício. Isso é mente fraca. Tá? É a pessoa que vive no mundo da fantasia, achando que aquela lei da atração que eu penso e vai acontecer aqui como uma mágica, vai realmente acontecer, sabe? Chega numa ingenuidade boba, uma ingenuidade muito burra até. Né? É o que eu chamo de fé burra. A gente tem que ter fé inteligente. O que é fé inteligente? Em que a gente pesquisa, em que a gente estuda, em que a gente questiona. Isso é a fé saudável. Que a gente não é ludibriado por esse povo que quer enganar a gente. A pessoa de mente fraca, ela não estuda, ela não quer pesquisar. Ela simplesmente acredita naquilo que alguém está falando e compra aquilo como se fosse a maior verdade, sem questionar nem nada. Então, não pesquisa. E a gente está em plena pandemia e, às vezes, a pessoa fica acreditando em tudo que ela vê na televisão. Gente, nós estamos sendo extremamente manipulados. Entende? Uma coisa é você conviver e não brigar com a vida por conta disso. Saber até onde você pode ir. Mas outra coisa é você fingir que está cego. É você realmente acreditar em tudo e nunca questionar, nunca estudar, nunca se aprofundar. Vai olhar as pesquisas, né? Vai estudar um pouquinho como é que funciona essa doença, essas coisas todas, tá? Você vai no médico, pesquisa a tua doença. Debate com o teu médico. Olha, eu vi uma pesquisa assim, eu vi uma assado. O que você acha? Você acha realmente que eu tenho que tomar tudo isso de remédio? Será que não tem um outro jeito? Né? Então, assim, é uma questão da gente... Né, deixa eu ver aqui. O medo de brilhar pode vir de uma autoestima enfraquecida. Todo mundo quer ser melhor. Isso é digno, né, nosso? Bom, então vamos lá. Agora, pessoal, eu quero já comentar alguns pontos que eu já comentei aqui o que a gente pode ir fazendo, mas agora eu quero colocar aqui, né, algumas dicas já mais práticas. Então vamos lá. Primeiro lugar, para ter a mente fortalecida, a gente tem que querer muito, tá? É um pacto com Deus. É um pacto que a gente fala assim, olha, eu quis comer o fruto do conhecimento, eu quis saber. E hoje eu sei a verdade. A verdade é que ainda tem muito chão aí para eu crescer. Mas eu estou disposto a crescer. Primeira coisa, tá? Pode ter muito chão, mas eu quero fazer a jornada, eu quero passar pelo processo. Perfeito? Segundo, vamos lá. Olha, muitas pessoas não conseguem sair desse primeiro passo, sabe por quê? Porque estão tão viciadas nos seus prazeres. Então eu falo assim, olha, mas para cumprir essa jornada da mente forte, você vai ter que abdicar de alguns prazeres, né? Porque força de vontade, disciplina, né, cuidar melhor de você, vai exigir algum sacrifício. Aí você fala, mas sacrifício, sacrifício eu não quero. Eu vou ter que deixar de comer um pouco de doce, porque minha diabetes está batendo lá em cima,
porque o meu triglicérides está muito alto. Ah, eu tenho que parar de comer fritura, porque meu colesterol está lá em cima. Ah, eu não quero. Quer dizer, a pessoa está tão viciada nos seus prazeres, né, que ela não está disposta a fazer nenhum sacrifício. Então, quando eu digo ter vontade, significa ser responsável no sentido de fazer sempre o melhor para você, não o que te dá mais prazer. Uma coisa é você atender uma necessidade, a outra coisa é você atender a um desejo. Quando um filho, por exemplo, é assim, ó. Uma coisa é você comprar uma calça que teu filho precisa. A outra coisa, que é o desejo, é você comprar aquela calça de marca que custa 3 vezes mais e que vai ter a mesma utilidade. Então, necessidade é a calça, desejo é a marca, tá certo? Então, quando a gente consegue separar essas duas questões, a gente começa a fazer esse pensamento com a gente mesmo, tá? Então, o que é uma necessidade do teu corpo? É uma comida mais saudável? O que é comida saudável? Salada, frutas frescas, tira esses sucos que dão uma insulina alta, né? Então você tira a Coca-Cola, refrigerantes, essas coisas todas, né? Então, assim, esses sacrifícios são necessários, principalmente se o teu açúcar está muito alto, se você já engordou, a gente sabe que o sobrepeso é ruim, te expõe a mais doenças, inflama teus vasos. Então, isso é necessidade, sabe? É você cuidar por uma necessidade e não atender seus desejinhos, ok? Então, vamos lá. A outra questão. A pessoa com mente forte tem que trabalhar a imaginação ativa e não fantasias. Então, imaginação ativa é você planejar o seu dia seguinte e cumprir esse plano. Fantasia é aquela pessoa lá que fica como ela sabe que ela não vai conseguir conquistar aquilo que ela quer, ela fantasia. Então ela fica lá viajando ou assistindo filme. Então vive no mundo da fantasia e não concretiza nada, tá? Então a outra parte é essa, é você atrelar a tua imaginação, criar o teu plano de ação e já hoje começa a fazer alguma coisa em prol do teu sonho. Parte para o plano de ação. Aliás, é uma coisa que eu trabalho muito na minha mentoria. E quem, né, Rosleide, que está aí, quem já participou da mentoria sabe o que é isso. A gente precisa realizar, para a gente ter a certeza e a convicção de que eu consigo sim fazer isso. Eu preciso ser o mago que realiza os sonhos. Eu preciso colocar essa energia em ação transformadora, tá bem? Vamos lá. Segundo, bom, eu já falei que é esse, de atrelar a imaginação com a vontade. Terceiro, posicione-se, sempre. Então, eu dei uma dica também no Telegram, no dia da eleição, que a gente precisa se posicionar. Eu falei, olha, não vota nulo, não vota branco, faz um exercício com você. Não tem muito a ver com o candidato, tem a ver com você. Porque a gente tem que aprender a se posicionar, gente, na vida. Tá? Eu preciso ter uma opinião. Eu preciso ter coragem para votar, mesmo quando as opções são ruins. Pode ser a pior das opções, mas tem hora na vida que você vai ter que tomar uma das piores decisões da sua vida. Então, tem situações, cara, que é assim, ó, você quer tomar o remédio e passar mal, ou você quer, que nem o meu pai, por exemplo, ele estava lá, depois de 80 anos, ele soube que ele tinha, meu pai teve leucemia, então ele tomou sangue muitos anos e não tinha plaquetas, né? Então, nisso, na década de 70, não fazia exame de hepatite e tal, e ele pegou hepatite. Só foi descobrir agora, depois dos 80, né? Ele está com 84. Aí o fígado dele está lá todo meio destruído lá. E tinha aquele tratamento, que é caríssimo, tal, mas os efeitos colaterais eram muito fortes. E ele chegou à conclusão e falou o seguinte, olha, eu pesquisei e decidi não fazer esse tratamento, porque eu não quero, ele se sente super bem, ele é mega saudável, eu acordo bem, não sente nada. Então ele fala assim, olha, eu me sinto muito bem e eu acho que se eu começar a tomar esse remédio eu vou me sentir mal. E aí eu falei, olha, eu respeito a sua opinião, porque eu também sei que ele estuda muito para ele chegar nessa conclusão. Então, às vezes, você não tem uma situação melhor, você vai ter que escolher a menos pior.
E isso vai acontecer várias vezes na sua vida. Então, quando você tem esse enfrentamento de você pegar uma situação que é ruim e você se posicionar, né? Então, foi um exercício que eu propus com relação à eleição. Né? Não deixa na mão do outro, porque é muito fácil a gente deixar na mão do outro. É assim, vou votar em branco, vou votar nulo, porque daí o que ganhar, eu não sou culpado. Então, essa alienação, essa falta de posicionamento na vida, isso é muito ruim, porque você começa a criar padrão de que você abre mão de tudo que é coisa assim, que você não gosta muito, você abre mão. Só que você vai abrindo mão de várias coisas, você não percebe, mas você está enfraquecendo a tua mente toda vez. Ô, Marlene, perguntando, meu pai é o Mário Camia? É o Mário Camia! Que legal! Você conhece ele? Então, meu pai tá ótimo, ele nunca ficou mal por causa disso. Então, a Áurea falou que seu pai passou mal, né? Seu tio passou mal, né? Pois é, então, e meu pai acorda cedo todo dia, ele tem 84 anos, ele tem funcionário, ele mega se vira, é extremamente lúcido, ele é uma inspiração, viu? E ele é um exemplo para mim de mente forte. Putz, ele é assim, para mim, a minha inspiração. Que eu falo, caramba, esse cara ele é bom, danado. Então vamos lá. Terceira, que é essa, né? Que não se aliene. Então, assim, no trabalho, se você tem dívida, você vai negociar. Você não vai fingir que essa dívida não existe. Então, se você está devendo para alguém, você vai chegar na pessoa e vai falar assim, olha, fulano, eu não tenho dinheiro para te pagar agora, mas eu vou te pagar. E não foge das suas situações. É isso que eu estou falando. Quando eu falo posicione-se, é o exercício de você assumir a sua responsabilidade, tá? Então, por isso que tinha um mercado, isso mesmo. Ai, que legal, Marlene. Então, olha só, o posicione-se, ele quer dizer isso. Se responsabilize daquilo que é seu. Não é só coisa boa que é sua, tem problemas que também são seus, então você vai se empoderar deles também. Não tem dinheiro para pagar? Não tem problema, mas você não vai fugir. Você vai lá, vai conversar com a pessoa, vai negociar, tem que ter coragem, tá? De assumir. Isso é a postura da mente forte, ok? E por fim, olha só, deixa eu ver aqui, ó. E não se distraia. O que é não se distraia? Seja comprometido com o seu propósito, né? Por quê? Quem assistiu a minha live sobre pensamentos negativos, eu falei o seguinte, que a gente vai alimentando formas pensamento. Tudo que você pensa, ele vai criando formas pensamento, né? Aqui no seu campo de energia. E essas formas vão ganhando força quanto mais você pensa nelas. Então, por exemplo, pensamentos de medo chamam mais medo. Aí você assiste um filme de terror, aí aquele pensamento vai alimentando. Se você for ver bem, durante muitos anos a gente foi criando padrões negativos que vão comendo, né, a nossa, como é que eu vou dizer, a nossa energia. E eles querem ser alimentados, porque eles foram criados para isso, para se alimentar de medo, tá certo? E aí, as suas próprias formas de pensamento vão tirando você do rumo, tá certo? O seu próprio pensamento, você vai ter que lutar contra o seu próprio pensamento. Então, por exemplo, né? Vamos supor que você esteja com medo de ficar pobre agora, tá com medo de pobreza. E aí você começa a trabalhar um padrão de mente firme voltado para o seu propósito. De repente, você está lá num fluxo bacana, de repente começa a aparecer um pensamento, do nada ele vem. Cara, será que eu vou conseguir pagar minhas contas? Cara, nossa, olha só, a coisa está ficando ruim. Quer dizer, vem um pensamento assim que invade a tua cabeça do nada. Mas não é alguém que está te falando isso, já é o seu próprio pensamento que você criou e alimentou, e ele volta para você porque ele quer ser alimentado. Ele viciou em assistir aqueles noticiários. Você pode ver que vicia esse negócio de noticiário ruim. Aí no dia seguinte, se você começar a assistir, no dia seguinte você liga automaticamente no noticiário ruim. Você pode ver. Que dá aquelas notícias de chacina, de assalto, de não sei o quê, você pode ver. E de repente, cara, quando alguém manda você parar,
É difícil de parar, porque tem uma mãozinha, vai lá, tem um desejinho seu de querer ver, aí deixa eu ver quem que morreu hoje, deixa eu ver aí, né, que desgraça que aconteceu hoje, entendeu? E assim, se você se observar, sem julgar, observa você como se você fosse um serzinho de laboratório. Você vai perceber o movimento, você fala, caramba, isso realmente funciona. Até você desvencilhar daquilo, assim, demora, sabe, para você se desvencilhar desse tipo de coisa. Então é isso que a gente tem que observar, gente, com relação a mente forte e mente fraca. Então, Kita, tá falando que o seu pai sempre vê, né, esse tipo de coisa. Então, aí você vai ver que ele acaba atraindo, né, e só fala desse tipo de coisa. Então, você vai imaginando, né, que tudo que você fala fica aqui, ó, no teu campo, tá? Porque esse é a primeira manifestação da vida. Então tá lá em João, né, que Deus faz o mundo através do verbo, né? Ele sopra. A gente precisa do sopro para poder falar, ó. Eu falo soprando, é assim que sai som da minha voz. Essa é a primeira manifestação de um desejo, de uma imaginação, de um projeto meu nesse mundo real. Tá certo? Então, é através do sopro. E Deus, como ele dá vida ao homem? Soprando. Ele cria o homem e sopra-lhe a vida. Tá certo? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses alimentos que a gente tem aí, através da televisão e tudo mais, porque a gente vai falar sobre isso. E aí a gente começa a manifestar na realidade aquilo que a gente está se alimentando. Tá certo? Então, olha só, pessoal, entenderam qual que é a diferença aí agora? E o que a gente precisa fazer para poder sair desse negócio de mente fraca? Tá? Então, em primeiro lugar, o comprometimento, não permitir que as pessoas coloquem ervas daninhas na sua cabeça, corta rápido, não permitir que as suas próprias ervas daninhas que estão no seu jardim, que a sua mente também comecem a crescer, então você vai cortando. Você fala, ai meu Deus, mas eu não tenho controle sobre isso. Ó, primeira coisa, você para com essa vitimização. O pensamento é seu, se apropria dele, não sou eu que vou ter que entrar na tua cabeça para tirar. Então, essa vitimização é uma coisa que a gente tem que acabar agora. Agora. Sabe, a gente tem muita dó da gente. Tudo se transformou assim numa coisa que tudo é sentimento, emoção. Eu preciso mostrar a minha emoção. Olha que desgraça está acontecendo na minha vida. E a gente vê isso muito na rede social. Uma valorização da vitimização, uma valorização do sentimentalismo, sabe? O que é vítima parece que é sempre valorizado. E aquela pessoa que é um pouco racional, ela é fria, ela é calculista, né? Ela não é considerada inteligente ou coisa assim, não, ela é fria porque não mostra emoção, sabe? Então a gente está invertendo. A emoção é no nível animal, o racional é no nível humano. Deus deu a razão para que a gente transcenda o animal. O animal, ele tem a semente das emoções, tá bem? Então, a gente tem que superar o animal, tá? Não estou dizendo com isso que a gente vai ter que ficar desumano e irracional demais. Ao contrário, inteligência emocional é você controlar suas emoções para fazer o seu racional pensar e agir com discernimento. Porque a pessoa que age baseada na emoção, ela troca os pés pelas mãos, ela não passa de um animal. É a pessoa que tem raiva e vai lá dar um soco na cara do cara, porque está com raivinha. E justifica falando, o cara me irritou. Eu falo, cadê o seu autocontrole? Cadê o seu discernimento? Né? Entendeu? Então, é isso que eu falo, a gente está com o nosso emocional muito exacerbado, muito animalizado. Não é bonito. Não é bonito o que a gente está fazendo, né? A gente pega um sofrimento nosso e ataca para o mundo, joga para o mundo, olha como eu estou sofrendo e valoriza isso. Não é legal. Quer uma mente forte, começa a não ter dó de você. O pior sentimento que a gente pode ter para um ser humano é ter dó dele.
Porque quando a gente tem dó, a gente reconhece que aquela pessoa não tem capacidade de sair dali sozinho. E quando a gente não tem dó, significa que a gente reconhece que aquele ser humano tem força para sair dali. E ali é isso que eu enxergo nas pessoas. Eu enxergo que todo ser humano tem um ser divino dentro de si, só que está se apequenando, está se acovardando perto da vida, e o que a gente precisa é ter essa coragem. É só despertar essa coragem aí dentro de você. E quem determina isso é você, porque cada ser humano foi dado o livre-arbítrio. Então até Deus respeita isso. Ele não entra em você e faz uma mágica para você sair fora disso. Ele respeita o seu tempo. Ele fala, olha, filho, te dei essa vida aqui e a hora que você quiser, no tempo que você quiser, eu vou aceitar que você queira fazer o caminho para estar aqui, para estar mais perto de mim, né? Para tirar um pouco dessa diferença aqui que a gente tem, tá certo? Então é isso, ok? Mente forte é isso, é você pegar isso como um propósito maior. E através do seu trabalho honesto, da sua contribuição com o mundo, ganhando o seu dinheiro honestamente, é desse jeito que a gente vai conseguir galgar esses degraus aí, que vai nos tornar um ser um pouco mais parecido com Deus, né? Olhando Deus, se espelhando em Deus, para sermos cada vez melhores, tá certo? E, pessoal, quero falar para vocês que ainda dá tempo da gente trabalhar na mentoria, tá? Na mentoria, a gente vai trabalhar da seguinte forma, é um modelo híbrido que vai ter os vídeos, exercícios, para você já trabalhar na prática e os encontros comigo, tá? Como que funciona? A primeira etapa, tira-se então as sabotagens, você vai entender como você detecta a autossabotagem em você. Isso é muito importante, para que você tenha autoconsciência, para que você perceba o seu mecanismo, para que lá na frente você se torne um pouco mais autônomo nesse processo de autodesenvolvimento. Tirando esses obstáculos do caminho, a gente consegue partir para a segunda fase, que é o empoderamento, é você descobrir em você as suas virtudes, crescer com isso, e o terceiro ponto já vai ser as realizações. A gente já vai começar a colocar tudo em prática, alinhado com o seu objetivo de vida, tá? E aí vai ter o último encontro. Agora, quero deixar aqui para vocês, eu deixei lá no programa Mulheres, que eu fui essa semana, mas eu quero falar sobre a Rejane. Rejane, ela está me perguntando aqui, a Rejane, sobre os vampiros energéticos. Eu tenho uma live falando sobre eles, tá? Dá uma olhada lá, no meu YouTube. Pessoal que não é inscrito ainda no meu YouTube, tem mais de 500 vídeos com vários assuntos ali para vocês. E com relação à mentoria, por favor, manda um e-mail para atendimento@americaminha.com para as informações. E para quem está assistindo essa live, até o dia 12 de dezembro, eu deixei aberta uma das aulas da mentoria que se chama Neurociência, Biologia e Psicologia, onde eu vou explicar para vocês como que tudo isso pode trabalhar a nosso favor para a nossa prosperidade. A aula está fantástica, é muito legal, eu tenho certeza que você vai gostar, faz parte do processo da mentoria, tá? Mas a gente cadastra vocês e deixa aberto a essa aula para vocês darem uma olhada, que já vai ser bem útil, tá bom? Para vocês. E a Ticinha, ela fez comigo. Olha só, brigadíssima. Obrigada, Letícia. Gente, a Letícia, cara, ela teve um resultado muito bacana. Ela, a Rusleide também. Cara, eu fico assim, muito orgulhosa de vocês. Porque eu só ajudo, mas a pessoa tem que querer, sabe? E eu fico muito orgulhosa de vocês, porque assim, cara, é o que eu falo. Todo mundo tem aí um Deus dentro de si, um curador dentro de si, a gente é capaz de sair da nossa bolha, é muito bacana. É tudo online, viu, Forminhas, perguntando? É tudo online, mas tem os encontros ainda comigo presencialmente, presencial, não é, como que é, ao vivo, né? Então aí a gente dá uns arremates ali, né, para ajudar. E, pessoal, então, quem quiser assistir essa aula da neurociência, manda um e-mail para atendimento@americaminha.com, beleza? E entra no Telegram, porque eu deixei lá hoje uma reflexão
falando sobre a Bíblia e essa questão da mente forte. Por que é tão importante para a gente fortalecer a nossa mente, tá bem? Como escreve o quê? No Telegram é Meire Camille Ser Sucesso Grupo, tá legal? Galera, quero mega agradecer e quero falar para vocês, essa live vai ficar salva no YouTube e para vocês deixarem também sugestões para os próximos temas que vocês quiserem trabalhar, tá bom? Ai, Ticinha, obrigada, viu? Telegram Meire Camille Ser Sucesso. Gente, super obrigada. Eu quero agradecer muito por vocês estarem aqui junto comigo. Fazem parte da minha missão de vida. Vocês estão nas minhas orações. Que Deus abençoe cada um de vocês. Todos somos um, acreditem. E para mim é uma honra poder estar aqui junto com vocês, conectando os nossos corações, conectando as nossas missões de vida, nesse momento que para mim é muito sagrado. Então, muitíssimo obrigada pela atenção, pela participação. Fiquem com Deus, viu? Um beijo no coração. Tchau, gente. Até a próxima, até a próxima. Obrigada.